vocês sobre um assunto onde nos últimos meses eu tenho sido muito questionada: a ansiedade. Vivemos um período diferente, novo e que jamais foi pensado por algum de nós em que iríamos vivenciá-los. A ansiedade pode ser considerada hoje um mal do século XXI. A ansiedade, ela é um medo não resolvido, ou uma evitação ou fuga de uma situação ameaçadora. Pode ser também uma antecipação ao perigo, de algo desconhecido e estranho, de algo que nós não conhecemos e, portanto, reagimos a ele. A ansiedade ainda é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação do perigo ou de algo desconhecido. O medo é considerado uma resposta adaptativa às situações de perigo, sendo expresso pela resposta de luta ou fuga que nós todos fazemos ao sentirmos ameaçados. É uma expressão inapropriada de medo, caracterizando um transtorno de ansiedade. Portanto, medo e ansiedade estão muito ligados. Não há como falarmos de ansiedade sem falarmos de medo. Nós somos o país mais ansioso do mundo, sendo 18,6 milhões de brasileiros, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, 9,3% da população brasileira possui e vivenciam um transtorno de ansiedade. Por isso que nós dizemos que estamos diante de uma epidemia de ansiedade. Muitas vezes as pessoas buscam a remediação da ansiedade, tomando fluoxetina, que vai aumentar o número de transmissores chamado serotonina. Mas nós precisamos ter cuidado, pois não há como medicalizar o comportamento humano. Cada vez mais crianças são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando na realidade elas são ansiosas. Infelizmente, a sociedade tem tomado o rumo errado. Somos os únicos seres vivos que pensamos e temos consciência que pensamos. Nós construímos os nossos pensamentos e deveríamos construí-los de forma a contemplar todas as belezas singelas da nossa volta, mas transformamos tudo em terror e em estresse. Corremos o dia todo, queremos e estamos ativos por horas e horas, não aprendemos a silenciar, a contemplar. Quando não temos problemas, nós criamos os nossos próprios problemas. Nós procuramos cada dia mais estarmos menos em contato com nós mesmos, porque estarmos em contato conosco, com as nossas dificuldades, com os nossos sentimentos, com os nossos ressentimentos, com os nossos medos, com as nossas angústias, faz com que entremos em sofrimento. Por isso, cada vez mais nós procuramos nos ocupar para cada vez menos nós entrarmos em contato conosco. Estamos atualmente intoxicados pelo excesso de tecnologia, vivemos um tempo de consumo excessivo, onde nós não temos mais tempo para as coisas mais importantes e mais simples, nem mesmo tempo para conversar conosco mesmo. 80% das coisas que consumimos não é necessário para a nossa sobrevivência. 80%. Portanto, nós trabalhamos para consumir coisas que na realidade não vão fazer nada para a nossa sobrevivência e não vão preencher os nossos vazios mais profundos. Falar consigo mesmo deveria ser um modo de vida atual e extraordinário, porém
lidamos com isso como se fôssemos loucos ao dialogar conosco mesmos. Esses dias eu vi uma pessoa dizer que o bom de usar máscaras em tempos de pandemia é que nós podemos falar com a gente mesmo e ninguém vai nos achar loucos. Portanto, falar conosco mesmo deveria ser um costume e uma realidade de saúde mental. Só assim escreveríamos a nossa história com entonação e detalhes reais e únicos. As pessoas sequer conversam com seus medos, com seus pensamentos, com seus valores. Não temos tempo mais para sermos lúcidos e questionarmos os nossos modos de vida. Falamos sobre tudo que está no nosso ambiente de fora, mas calamos diante do nosso mundo interno. Não suportamos ruídos, barulhos e agentes estressores. Estamos em desequilíbrio. Tudo nos irrita. Nossas mentes não se desligam mais, ficam aceleradas, ansiosas. Isso é um dos fatores que promovem ou desencadeia e ainda dificulta o nosso sistema emocional natural, saudável. Estamos adoecendo dramaticamente, porque nós temos uma mente hiperpensante, que faz com que a gente não haja, somente pense. Nós precisamos adotar um modelo de vida onde nós podemos ser um bom piloto da nossa própria vida. Como? Qual é esse modelo, Luciene? Fazer terapia, psicoterapia, aquietarmos, encontrarmos um meio de colocarmos o nosso corpo em movimento através de um hobby, através de um esporte. Nós precisamos encontrar meios sociais de vida em tempos de quarentena que façam com que nós tenhamos possibilidades de conversar, de escutar e de conviver com aqueles que estão mais próximos, às vezes dentro da nossa própria casa. A meditação e a oração é um meio de nos conectarmos com alguém, ou seja, com Deus que está além de nós, de passarmos o controle da nossa vida para Ele, que tudo pode, que tudo sabe. O excesso de informação conspira contra a mente humana, porque porque ela não permite, aliás, com que formemos o nosso próprio pensamento. Vem tudo em excesso. Tudo na nossa vida tem sido em excesso. E os excessos são completamente prejudiciais para a nossa vida. Os sintomas mais comuns e os sintomas que são físicos num distúrbio de ansiedade são tontura, tremores, sudorese, falta de ar, gagueira, insônia, desmaios. As pessoas têm a sensação de que estão sofrendo um infarto, com muitas dores no peito, muita falta de ar, quando na realidade elas estão passando por um transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade. São vários os tipos de ansiedade: as fobias, os transtornos obsessivo-compulsivos, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade generalizada. No próximo vídeo, na próxima semana, vocês me ouvirão falar sobre cada um desses transtornos de ansiedade mais comuns e mais ouvidos diante da minha experiência profissional. Portanto, comece a repensar a sua forma de vida. Nós não sabemos quanto tempo ainda durará a nossa quarentena, o nosso isolamento social. Portanto, crie uma nova rotina. Crie uma rotina para esses dias em que estamos vivendo de maneira diferente, mas dentro das nossas próprias casas. Eu não posso me acostumar a ouvir as pessoas dizerem que estarem isoladas dentro de casa é ruim,
quando na maioria das vezes nós estamos dentro do nosso conforto, nós estamos sendo privados, na maioria, de contato social, porém nós continuamos vivendo dentro das nossas casas, com os nossos familiares, com as pessoas mais íntimas. Pense nesse momento da sua vida, previna-se, seja consciente, use máscara, use álcool em gel, mantenha a distância de segurança na hora de conversar com as pessoas. Comece a pensar em atitudes que hoje fazem com que você tenha uma rotina saudável. Esqueça a maneira com que você vivia antes e não programe a maneira com que você vai viver quando isso tudo passar. Tente pensar no hoje, no amanhã, nos dias mais próximos, criando uma rotina bacana, uma rotina onde você consiga preencher-se, preencher o seu tempo de forma produtiva. O tédio gera frustração e faz com que vivemos somente com as vaidades e as futilidades. E vaidades e futilidades não preenchem os vazios dos nossos corações. Nós temos que valorizar e pensar nos bens essenciais que a gente tem. Como eu disse anteriormente, 80% daquilo que nós consumimos diariamente não são necessários para a nossa sobrevivência. O que temos feito com aquilo que nós temos em mãos, que nós temos hoje? Nós temos feito bom uso de tudo isso? Procure selecionar as mídias, as informações com que você vai ouvir. O excesso de informação faz com que tenhamos o pensamento muito acelerado e nós não conseguimos pensar de forma racional e de uma forma verdadeira. Procure então selecionar as fontes de informação que você tem, as fontes mais seguras. Cuidado com as fake news, cuidado com o excesso de informação. Tenha um momento de oração, concentre-se, pegue sua Bíblia, sente num espaço da sua casa onde você vai ter conforto, onde você possa aquietar-se, fazer um momento de oração, um momento de conexão com Deus. Nesse corre-corre do dia a dia, mesmo em dias de quarentena, nós procuramos preencher o nosso dia de muitas formas e de formas com que nós não paramos para refletir, nós não paramos para olhar para a nossa vida, olhar para o outro, olhar de uma forma verdadeira para tudo aquilo que sentimos e de olhar para aqueles que estão do nosso lado também. As ansiedades, a ansiedade é uma forma de pensar muito no futuro. Nós, ao invés de concentrarmos nos dias que estamos vivendo, no agora, nós vivemos de forma a contemplar somente aquilo que vai vir futuramente. E você concorda comigo que pensar no futuro não quer dizer pensar de verdade, pensar na realidade? Nós não temos o controle sobre o nosso futuro. Nós não sabemos mais quantos dias iremos viver em isolamento, com regras de segurança, continuar vivendo a pandemia. Portanto, concentrar-se no hoje é a melhor forma de evitar as ansiedades. Praticar exercício, aquietar, procurar preencher a nossa mente com coisas úteis. Pensando que somos seres biopsíquicos, socioespirituais, nós precisamos pensar além do nosso físico, nós precisamos pensar na nossa vivência social de uma forma adequada, mesmo que estamos sendo privados de contatos sociais, nós ainda temos contato com pessoas, talvez nós não temos valorizado essas pessoas das quais nós temos a oportunidade agora de estarmos em contato. Nós precisamos cuidar, do nosso emocional, das nossas emoções,
de uma forma com que nós entremos em contato com ela e possamos dar novos rumos para ela. Se você sozinho não consegue, procure a ajuda de um bom profissional para ajudá-lo a contemplar as suas belezas de uma forma equilibrada e saudável. E nós precisamos também pensar no nosso espiritual. No próximo capítulo, sobre a ansiedade, nós iremos fazer uma meditação também em relação ao Evangelho, à Palavra de Deus. Então, invista em você, invista em um momento de oração, invista em contemplar aquilo que você tem hoje em mãos. Procure viver de uma forma a organizar o seu dia e organizar a sua semana de uma forma efetiva, vivendo de uma maneira tranquila e olhando para os dias que estão mais perto de nós, deixando para aqueles que estão muito longe de nós para depois, quando as coisas forem se resolvendo e de uma forma natural. Nós temos o hoje para viver. Como você vai viver esse hoje? E quais são os critérios que você tem em mãos para viver esses dias de pandemia? Qual o propósito da sua vida? São essas perguntas que depois, no próximo capítulo, eu vou responder junto com vocês. Pense em tudo isso. Até lá!